dar início a mais um podcast aqui do Lideranças em Foco no Notícias de Franca. Lideranças em Foco foi um podcast que nós criamos aqui no canal Notícias de Franca para entrevistar lideranças, né? E no momento que nós criamos esse podcast foi antes da eleição. Sim. Então nós fizemos uma bateria de entrevistas com os vereadores atuais e também com os candidatos. Vários candidatos passaram por aqui, de vários partidos, né? Com a finalidade de falar um pouco da sua experiência, do seu trabalho, porque o objetivo do Lideranças em Foco, ele é a gente destacar o trabalho de pessoas que deixam seus afazeres particulares para também contribuir em alguma medida para a cidade, né? E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo o Cacá. Carlos César, conhecido popularmente como Cacá, que foi eleito agora para o seu terceiro mandato como vereador na Câmara Municipal de Franca. O Cacá teve 2.242 votos, né? E agora compõe a Câmara, que vai assumir dia 1º de janeiro para um mandato de 2024 até 2028. Então, Cacá, inicialmente eu gostaria de passar para você, para suas considerações iniciais. A gente vai fazer um rápido bate-papo aqui para o Cacá falar um pouco também sobre as expectativas dele para o próximo mandato. Bom dia, é um prazer estarmos aqui, né? E já de antemão queria agradecer, né? Se você que acompanha muitos anos a política sabe que não é fácil, num domingo de manhã, um número de pessoas que, para mim, expressivo, acordou de manhã e lembrou do nosso nome, né? Verdade. E lembrou que a gente existe, e lembrou da nossa trajetória, desde lá atrás com a Narev, há 40 anos atrás, quando eu fundei a Narev, e vem nesse processo. Então, em primeiro lugar, né, eterna gratidão a todos aqueles que lembraram da gente, confiaram no nosso projeto e continuam nos dando essa oportunidade de sempre servir a comunidade francana. Muito bem, é verdade. Bem lembrado até, e até uma questão que hoje está sendo bastante debatida em relação à abstenção das eleições, principalmente agora no segundo turno, né? Eu estava vendo, por exemplo, o caso de Franca, o número de abstenção, ou seja, de eleitores e eleitoras que deixaram de ir votar, é maior do que a votação, por exemplo, que o prefeito eleito teve. Isso aconteceu aqui em Ribeirão Preto, inclusive o número foi maior ainda. 37% dos eleitores de Ribeirão Preto não foram no segundo turno. Não compareceram. E eles puseram, ontem eu estava vendo uma matéria sobre isso, comparando desde a eleição de 1976 até agora. E houve um crescimento assim, muito grande de abstenções. Isso até é motivo para uma avaliação, né? Um debate mais amplo, né? Até se não é o caso de acabar com a obrigatoriedade do voto. Com certeza. O Brasil é um país onde o voto não é facultativo, né? Mas é um caso para a gente discutir posteriormente. Mas, Cacá, qual que é assim, por exemplo, o que você pensa agora em fazer assim diferente, que você acha, com a experiência que você já tem de 2 mandatos, o que você acha que seria, que você pensa fazer agora? Bom, você foi eleito, você saiu candidato, igual você falou, mais de 2.000 pessoas foram lá e, nós queremos que o Cacá continue na Câmara Municipal. E aí, assim, com essa nova oportunidade, conhecendo melhor a cidade, apesar de que você já conhecia pela sua atuação, tanto profissional como social, mas o que você pensa hoje, o Cacá 2025, 2028? Olha, na dificuldade que a gente vê com o pessoal na administração pública, por exemplo, eu tenho certeza que da nossa parte faltou muito ir atrás de mais recursos para a cidade, você entendeu? Mais viagens a São Paulo, mais viagens a Brasília, nós somos pouco. Para atrás dessa... porque como a gente era do PSDB, e o PSDB, infelizmente, naufragou. Essa é a realidade, essa é a verdade, né? O partido foi decaindo. Hoje, para se ter ideia, o partido em Franca, se não é Marcelo Facuri fazer uma amarração, pensar em umas estratégias, o presidente Wagner Arteaga já teria decidido interrupção total do partido. E como nós somos pro republicano,
E agora, e com essa parceria agora, com essa nova parceria, com o Marcos Pereira, eu acredito que, o Gilmar, as portas se abrem para a gente ir atrás de recursos, porque se você não tem essa ponte, essa ligação, você não consegue recursos para a nossa cidade. Não, é verdade. Eu digo isso porque quando eu fui prefeito, 2 mandatos também vereador, era muito difícil você conseguir recursos, porque você não tinha o orçamento como tem hoje. Então a situação era muito difícil. Muito mais complicada muito de mais administrar. complicada. Hoje você tem assim, várias portas abertas, tanto em programas do próprio governo federal, como também em emendas parlamentares, mas assim, o que eu acho que essa diferença ela tem que ser explorada no bom sentido para que a cidade seja beneficiada. E eu vejo, por exemplo, na campanha eleitoral que eu acompanhei aqui, com as entrevistas que nós fizemos e tudo, né? Por exemplo, um ponto que assim chamou muito a atenção foi a questão relacionada à saúde. Não que a saúde em si seja muito ruim. Eu acho que a saúde aqui, comparado com outras cidades, não, ela em muitos pontos ela é positiva, mas tem alguns pontos que deixam muito a desejar, né? E aí eu falo principalmente das pessoas que têm dependência total pelo Serviço Único de Saúde, pelo SUS. O que acontece? Você tem, por exemplo, um grande número de pessoas que estão esperando cirurgias. Um número elevado, né? né? Elevado, acima da média. Eu lembro quando estava na prefeitura, nós chegamos a fazer alguns mutirões. Na época a gente conseguiu baixar bastante essa fila. Não existia esse problema com a intensidade que tem hoje. E aí, considerando que esse é um ponto assim que requer uma atenção, sem sombra de assim, dúvida. O que você pensa assim em fazer como vereador para contribuir nessa questão de amenizar esse problema? Porque eu sei que resolver não é fácil. Não é mais fácil. de 14 mil pessoas que estão, segundo o que eu vi nos seus dados oficiais, mas sem dúvida, se não for 14 é um número... É uma média, porque né, a gente percebe que com pós-pandemia, muitas pessoas, principalmente os idosos, não tem como pagar um convênio. Migraram muitas pessoas de Unimed, de hospitais, migraram para o SUS, porque não tem condições de bancar, de pagar um plano de saúde. E por isso também aí já existiu uma fila de espera. Aí agora muito mais. E para um vereador, para as pessoas que nos veem, é muito complicado, porque eles recorrem a quem? Na angústia, na tristeza, na Câmara Municipal. A Câmara Municipal. Então, os nossos WhatsApp, todo santo dia, tem mais de 2, 3 pessoas pedindo um socorro, né? Para amenizar, principalmente cirurgia de catarata. Porque é complicado você ver o paciente, você perceber e sentir que o paciente está sendo verdadeiro e tá indo por uma situação assim, constrangedora até, né? Mas eles pedem ajuda. E aí a gente tem que recorrer à secretária da Saúde, que, por sinal, nesse tempo que eu estou na política, eu posso falar com todas as palavras. É uma das melhores secretárias que passou por aqui. Por quê? Porque ela dá uma resposta. Sim, não, vamos agendar. É possível, vamos agendar. Ela dá uma resposta. E aí você passa, pelo menos você dá uma atenção para aquele paciente que está angustiado. Cacá, você não acha que, por exemplo, considerando que esse é um grande problema que a cidade tem hoje, pensando assim, nós precisamos atender o município, o estado, o governo federal, tem que ter um olhar especial para quem mais precisa. Porque, como você bem disse, quem tem os planos de saúde não vai ligar para você te pedindo isso aí. Porque eles já vão lá no hospital, eles vão... Resolve seus problemas. Se o plano não quiser fazer, eles vão brigar com o plano, numa ação, entrar na justiça, porque também os planos não são essa... Não são essa maravilha toda, não. E a espera também lá é grande. A gente pensa que não é, mas quando você precisa, assim, você vê. Mas eu acho assim, que talvez seria um ponto assim, da Câmara Municipal debruçar como um todo sobre esse problema, né? Pensando em alternativas que pudessem ajudar a amenizar essa situação. Porque, por exemplo, as emendas parlamentares. Metade das emendas tem que ser destinada à saúde. Para a saúde. Então, quer dizer, você pode fazer
um combinado de todos e fazer um esforço concentrado, fazer uma avaliação. Estou colocando aqui como uma sugestão. Como nós fizemos na Covid. Nós isso, fizemos aquela frente de atuação para poder resolver. Eu poder acho trabalhar. que esse caso, né, ajudaria. Até porque, se você for lá mexer na fila, talvez muitas pessoas já foram atrás, acabaram pagando, e aí... Outros faleceram. Outros faleceram, infelizmente, talvez até essa é a realidade. na demora, por isso ou por outros motivos, mas enfim, eu acho que isso aí seria algo assim bastante importante para fazer. Outra coisa, Cacá, que também assim eu coloco como uma preocupação e tem a ver com a Câmara Municipal, é em relação a essa questão da climática do país e do mundo. Quer dizer, nós estamos vivendo hoje a cada vez mais uma situação muito complicada em relação à situação climática, né? Nós convivemos agora este ano, né, com as queimadas que atingiram toda a região, inclusive eu tenho uma chácara ali no Paiózinho, ali descendo no Claraval, né, já há bastante tempo. Aí meu vizinho me liga, tá pegando fogo tudo aqui, tive que correr lá, cheguei lá, a mangueira de água tinha queimado com fogo, carreguei um monte de balde para tentar apagar uma parte, teve casas que foram atingidas. Então, esse é um problema que nós precisamos olhar com um olhar diferente, com atenção, porque ele atende. Você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma coisa inimaginável, né? Então, que ninguém estava preparado. E aí, Cacá, eu aproveito isso para dizer uma coisa que eu acho que seria importante os vereadores debruçarem, que tem, de certa forma, a ver também com isso, que é o plano diretor da cidade. Nosso plano diretor, quando eu estava na prefeitura, nós fizemos o plano em 2003. De lá para cá, passaram 20 anos, né? E é necessário uma readequação. Então, assim, estou colocando esses pontos para saber assim, qual que é a sua opinião em relação a esse grande problema que tende a crescer cada vez mais no nosso país e no mundo. Então, eu costumo dizer que a prevenção primária não é o melhor caminho, é o único caminho, a prevenção primária. Então, se a gente já tem um diagnóstico, se o executivo tem esse diagnóstico, se a Câmara tem esse diagnóstico, tem que somar as forças e encontrar caminhos, né, numa parceria de diálogo, né, ele tem que mostrar caminhos para nós, o executivo, ele tem que propor algum plano de ação no que diz respeito à prevenção antes das queimadas. Na questão das enchentes. Nós já estamos cansados de saber os pontos de alagamento que acontecem em Franca. Então, o que tem que acontecer? Não é socorrer, né? Quando você chegou lá, o incêndio já estava lá. O que pode ser feito? Qual que é o plano de trabalho do Executivo, juntamente com a Câmara, numa parceria? O que pode ser feito, trocando ideia, para a gente prevenir aquilo que vai acontecer lá na frente? Porque depois, na hora que estoura o problema, aí as dificuldades são maiores, né? Então, a gente tem que trocar ideia, porque vem uma Câmara nova. Mas tem aí, né? Viu, Cacá, mas aí eu acho que um ponto importante é o seguinte, a Câmara também fazer um adiantamento nesse sentido, Sim, provocando debates temáticos sobre os grandes problemas da cidade e buscando trazer a sociedade, a população para dentro, porque quando eu fiz o novo plano diretor de Franca, nós fizemos várias audiências públicas. É isso que precisa, audiência pública, para para trocar ideias com as lideranças. Por exemplo, apresentar, no caso específico do plano diretor, que já passou da época de fazer a revisão. Há muito tempo. Eu acho que promover debates e chamar a sociedade, porque senão as pessoas ficam assim, deixa a Câmara fazer. Mas a Câmara é uma representação da população. Justamente. Entendeu? Você está lá porque a legislação estabelece que só pode ter 15 representantes. Podia ter 50 ou 100, mas tem 15. Né? E esses 15 representam a população, mas eu não posso, por exemplo, fazer assim, não, deixa que a Câmara resolva. Né? Eu acho importante a gente envolver a comunidade. A comunidade. Né? Mas só que, não só te cortando, mas é o seguinte, e aí tem que ter uma sensibilização muito grande, porque quando você coloca qualquer audiência pública, o pessoal não vai. Tem alguns que falam, não, é 3 horas da tarde, não, mas não dá, vamos marcar às 19. Aí o pessoal, você vai lá, tem meia dúzia de gato pingado, né? Então tem que sensibilizar as lideranças da comunidade francana para elas também nos ajudar nesse processo. A população tem um certo distanciamento. A classe política, vamos dizer, os partidos,
tem a sua parcela de contribuição, mas eu não avalio que seja só do lado de cá. Tem também uma falta de interesse por um processo histórico. Vou te dar um exemplo concreto. Nós implantamos nos meus 2 mandatos o orçamento participativo. Sim. O que era o orçamento participativo? Toda a parte de investimento da prefeitura, a gente fazia audiências públicas para definir as prioridades. Correto. Então, nós íamos nos bairros fazer as audiências Olha só. públicas. Aí sim. Aí Alguns você, o pessoal, ia até o ia- povo. Então, assim, por exemplo, câmaras itinerantes nos Sim. bairros, periodicamente, em algumas regiões, talvez seja uma coisa interessante a ser trabalhada, porque aí você vai conseguindo. Veja, o cara chega lá, não é ano de eleição. Os vereadores estão aqui hoje numa Escutando a escola da população. prefeitura. Olha, nós estamos fazendo uma audiência aqui que a gente quer levantar os principais pontos aqui. Né? Pode ser que não apareça 3, 4, Mas 5, aí 10, já- mas você fez o seu Você trabalho. facilita. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma reunião no Portinari. Eu estava indo para a reunião, a Neide trabalhava comigo, me ligou e falou: Gilmar, se você não vir aqui, porque só tem 2 pessoas aqui. Eu falei: não, mas eu marquei a reunião, eu vou aí. Aí cheguei lá, depois chegou mais uma meia dúzia de pessoas. Mas aqueles que foram lá devem ter comentado: nossa, o Gilmar veio aqui, só apareceu meia dúzia de pessoas. Mas eu fui. Verdade. Entendeu? Então eu acho Correto. que isso é importante. O orçamento importante. participativo foi um exemplo que a gente conseguiu. Os bairros que tinham mais problema, porque naquela época você tinha muito bairro sem asfalto, sem melhoramento. Então, nesses bairros o pessoal ia. Porque Tá. eles Em queriam busca aprovar aquela proposta. aquele recurso. Né, aquele recurso. Hoje é mais difícil, porque você já recebe, os bairros já tem, quer dizer, é bom porque já recebe com todos os melhoramentos, não precisa passar por isso. Mas eu acho que isso também é uma questão importante. O Cacá, uma outra coisa, quer dizer, que também foi um objeto de debate na Câmara durante a campanha eleitoral, foi a questão habitacional. Nós temos ainda em Franca, né, uma quantidade grande de famílias, de pessoas, né, que não têm a sua casa própria. Por que você acha que isso não avançou tanto nesse mandato passado? Porque, assim, pelo menos, eu não conheço dados detalhados, mas o que a gente ouviu na campanha é que praticamente não foi feito nada. Foi feito muito pouco, né? Muito em relação pouco. à necessidade. Precisa ter um olhar voltado para esse público e você sabe que existe essa necessidade e, infelizmente, nesse tempo nós fizemos pouco. Todos nós, estou falando executivo, Câmara, em busca de recursos, como você fala. Porque você tem o Minha Casa Minha Vida, que resolve grande parte do problema, porque tem recursos, principalmente isso que eu fico pensando, porque, por exemplo, para cidades muito pequenas, o Minha Casa Minha Vida é mais difícil. Sim. Mas para a cidade do Porto Não, claro. você tem facilidade. Tem facilidade de buscar. Se você ficar em cima lá, você vai conseguir. Mas tem que ter uma insistência, né? Tem que ter uma insistência. Uma área, um projeto, né? Tem que ter alguma coisa bem fundamentada, porque senão você não consegue. Então, foi uma coisa que sempre o pessoal fala em todos os sentidos, na questão política francana. Né? Até o que um deputado correu atrás para a gente, o que não correu, como é que se interessou, né, de trazer os recursos, é uma situação que merece um cuidado e um zelo especial de todos nós nesse mandato. Verdade. E é o que você falou, tem que ir atrás. Tem que ir atrás, tem que insistir. Não adianta. 5.569 municípios. Se você não for, alguém vai estar batendo lá. Vai estar batendo na porta. E vai conseguir quem insistir, né? Franca ainda tem um problema, porque apesar de ser uma cidade com quase 300 mil eleitores, nós não temos deputado federal já faz um bom tempo. Então, quer dizer, você acaba, porque quando você tem um deputado, ele acaba também fazendo mas não resta dúvida. Coisas, né? Só para você ter ideia, tá aí a abstenção. E a questão de deputado federal. Chega nas eleições, são poucos os candidatos, de repente divide todo mundo, e aí, na pandemia, a gente precisava de oxigênio, e cadê o deputado federal de Franca? Pois é. Então, olha só quanto tempo nós não temos um representante e precisaríamos com urgência. O deputado foi em 2006. Foi. Foi o Bialy. O Bialy, depois ele até acabou assumindo como suplente. Mas de eleição mesmo, de sair daqui eleito, a última foi em 2006. É muito tempo. Nós vamos completar 20 anos que Franca não tem uma representação, um deputado. Isso é uma outra questão a ser pensada. Mas eu queria abordar também uma outra coisa aqui, Cacá. Você é uma pessoa que
chegou até a Câmara Municipal pela sua militância, tanto na sua participação, principalmente nessa questão relacionada à prevenção e ao tratamento de usuários de drogas. Dependentes químicos, né, que é o termo correto. Assim, como é que você vê isso hoje? Quais são os desafios que a gente ainda tem pela frente? Esse problema, uma pergunta. Se você tivesse que dizer assim, você acha que ele é mais grave hoje ou naquela época que você começou? Não, mas hoje é muito mais grave. Porque cresceu absurdamente o número de moradores em situação de rua ligado à dependência, porque tem que separar. E você não consegue... por exemplo, nós fizemos uma reunião com o promotor logo no primeiro mandato, porque a gente achava um absurdo esse pessoal nessa situação aí e não pode não tinha como. Nós estávamos de mãos atadas. Aí um grupo de vereadores, nós reunimos no Centro Pop e aí quando nós chegamos no local tinham 2 promotores, tinha assistente social, tudo, e eles disseram para a gente, olha, não tem como mudar. Eu daria uma sugestão. O programa terapêutico de uma comunidade terapêutica, dentro de uma comunidade terapêutica, existe um programa. Aqueles que vão aderindo a esse programa, eles vão com limite, com disciplina, com tudo organizado, com boa alimentação, tudo. Eles vão se adequando e vão assimilando o processo e acaba saindo da dependência química. Depois tem um outro problema que é a reinserção social. Nesse caso do Centro Pop, não consegue implantar um programa terapêutico, na minha opinião, adequado para que eles permaneçam o dia todo lá. Você entendeu? Aí, o que acontece? Ele dorme no Centro Pop, depois ele sai, depois ele vai pedir, depois ele vai usar álcool, vai usar droga, pega a moeda e depois ele volta para o Centro Pop. Aí não resolve. Aí não tem um programa terapêutico. Mas hoje, por exemplo, se você pegar os moradores de rua, você tem uma boa parte lá que são usuários de droga. Sim. E que estão lá. Agora, que não aceita ajuda. Agora, os que não estão na rua, que também deve ser um contingente importante, né? Que ainda estão nas suas casas e que podem chegar na rua. Eu fiquei pensando assim, por exemplo, essa capacidade, vamos dizer assim, instalada de casas de recuperação, pelo que eu penso assim, ela é suficiente para, por exemplo, se você tivesse que selecionar esses usuários e essas usuárias, nós teríamos capacidade de atendê-los em casas de recuperação? Em Franca? Em Franca, não. Em Franca tem... porque você fez uma pergunta aí e é bom esclarecer. Tem as comunidades terapêuticas sérias, que tem convênio com a prefeitura, 2, na Areve e Decenópolis, desde o seu tempo. Que as duas... De lá pra cá não apareceu nenhum. As que aparecem são clandestinas. E que o paciente chega e pensando uma coisa é outra realidade, logo ele vem embora. E fora os maus tratos, que a gente tem que fazer denúncia no promotor. Então, até isso, a gente tem que ter um cuidado para orientar a família, porque uma internação tem o antes da internação, o durante, quando a família vai visitar o paciente, senão estraga o projeto, e o depois, quando ele voltar. Tem que preparar a família para receber esse paciente. Quer dizer, hoje, assim, pela demanda existente, a gente tinha que ter mais espaços desses, com esse perfil. Sim. Quer dizer, é um desafio que tem pela frente, né? Porque quando você não tem nada, a pessoa... Por exemplo, eu sei que o Narev e o DC9 não deve ter capacidade para atender todo mundo. Eu não sei se tem ou não. Para atender os interessados. Porque você tem toda essa dificuldade também da pessoa querer da pessoa ir, buscar o tratamento. Se fosse fácil, já estava resolvido há muito tempo. E tem um problema mais grave ainda, porque eu atendo gente a semana inteira. Atendimentos aqui, nesses anos, foram mais de 926 atendimentos. Agora tem um problema. E as mulheres? Manda para onde? Porque são só só masculina. Antigamente tínhamos a Mafem, que eu ajudei aí num processo. A Mafem, que nós montamos a diretoria, aquele pessoal antigo da Narev e tal. Aí... A Mafem acho que era lá no Jardim Luiza. No Jardim Luiza, é verdade. Era uma área da APAI.
E aí a APAE cedeu incomodato para a gente montou e depois um indivíduo, infelizmente, ele conseguiu destruir um projeto muito bom, muito amplo, atendia mais de 25 mulheres e eles conseguiram, assim, teve Ministério Público e aí interrompeu aquele projeto, aquele processo. Então hoje lá, agora está passando por reformulação, então quando as mulheres, quando é clínica feminina, comunidade feminina, eu tenho que mandar para Ribeirão Preto. Porque Franca hoje não tem, um espaço terapêutico para acolher as mulheres de Franca. São desafios aí para ser pensado. Mas não resta a menor dúvida. E tudo, porque, sem dúvida, assim, você ampliar o espaço de atendimento com qualidade, com critérios, né? Porque senão é igual você falou, você tem lá uma casa de recuperação que... Alguns pode ser até bom, eu não tenho outra alternativa, as pessoas acabam indo para lá e talvez num momento de crise, de dificuldade, a pessoa vai... Busca, né? Mesmo, tá angustiado. Porque você que está nessa área, você sabe que quando a pessoa... Muitas vezes o próprio usuário procura, não é? Sim, o próprio na angústia, né? Na angústia ali, querendo sair daquele problema, porque as pessoas pensam que a pessoa está ali e é porque é um cara que é vagabundo, não é pilantra, não é. Tem um Só histórico. Quem já passou, sabe o que é. Tem um histórico de vida atrás da dependência. Tudo, né? Coisa, hoje, né? o socorro imediato hoje é o CAPS. É o CAPS, que às vezes depende daquilo que a pessoa está buscando, ajuda e resolve. Depende, não resolve. Por quê? Você chega lá, em primeira instância, vamos ficar alguns dias aqui, mas aquele paciente não é para ficar alguns dias aqui. Ele tem que retirar do meio, porque no meio ele não dá conta. Não dá conta de sair. Aí ele pega o remédio. Ele já tem dificuldade. Já é difícil. Agora, você vai chegar lá, você dá o remédio. O que ele faz com o remédio? Ele mistura com álcool. A hora que ele sair dali. Ou então ele troca, ele vende. Então... Você não vai ter o resultado que você teria com um acompanhamento, inclusive com profissionais da área que conhecem. Sem dúvida, é um desafio importante, que eu acho que você, pela experiência, pela sua vivência toda nessa área, é uma contribuição importante que o seu mandato pode dar, né, tentando encontrar alternativas para isso. Mas nós já estamos indo, Cacá, para o nosso... Nossa, nós já até passamos. Aqui a prosa tá boa, né? Mas assim, agora, Cacá, assim, eu vou te passar mesmo para as considerações finais. Vocês têm eleição da Câmara, da mesa da Câmara agora, né, para eleger o novo presidente. Não, o novo presidente é o ano que vem, né, depois da... dia 1º. Dia 1º de janeiro. E assim, em relação ao atual governo, a prefeitura, qual será a sua relação? Você faz parte da base do governo? O que você tem? O que você pretende fazer nesse próximo mandato? No primeiro mandato, nós fomos intensivamente 4 agentes assim, bem fiscalizadores, porque chegava muita coisa para a gente. E se chega uma informação de uma necessidade, você tem que correr atrás. E várias vezes nós fomos no Ministério Público, com relação a algumas denúncias. Nesse novo mandato, nesse que nós estamos terminando, foram poucas pessoas que ligaram fazendo alguma denúncia. Então, eu acredito que teve uma parceria melhor do Executivo para com os vereadores. Por exemplo, vou te falar, poucas pessoas sabem disso. Vai passar um projeto pela Câmara daqui 20 dias. O prefeito dava abertura para todos os vereadores para que ele pudesse explanar quais as intenções daquele projeto. Então, você votava com mais segurança, com mais tranquilidade, porque você tinha, assim, informações a respeito de onde o prefeito queria chegar. Inclusive, quem não era da base, né? E aí eu faço aqui um elogio muito, assim, que nós aprendemos muito com o nosso amigo do PT. O Gilson Pelizaro. Por ter mais mandatos, não, né? Por ter mais mandato, por ter experiência e por ser um cara muito centrado e muito tranquilo no que diz respeito ao projeto em si. Porque eu acho que você fazer oposição por oposição não leva a lugar nenhum. Você tem foi que ter que nós independência para votar aquilo que você acha que é importante. Sim. E poder interferir em melhorar projetos. Justamente. Né? Porque, você pode... A Câmara tem essa finalidade. De repente, um projeto foi para a Câmara, você vai encontrar
mudanças necessárias ou até chegar ao ponto de falar, não, esse projeto aqui não dá para votar Sim. porque nós somos contra por isso, isso, isso. Por isso que tem que ter as reuniões Por que isso antecedem que a... antecedem. Mas, Cacá, nós até ultrapassamos o tempo aqui, mas o papo foi interessante. A gente pode posteriormente voltar no Lideranças em Foco, você num outro momento, com um projeto específico. Talvez a gente até fazer um bate-papo sobre essa questão aí de recuperação de drogados. Né? Qual é o termo? Dependente químico. Dependente químico. Porque a gente tem que ter muito cuidado, senão nós saímos do politicamente correto, né? De dependentes químicos, né? E outros temas que você achar importante, nós queremos agradecer o Cacá pela sua gentileza de participar aqui dessa primeira rodada com os novos vereadores e vereadoras. Desejar sucesso no seu trabalho lá. Esperamos que você possa, com o seu trabalho, trazer melhorias para a nossa cidade. Não, eu que agradeço e para você, o Thelmar, e vocês que têm uma larga experiência nesse campo aí, se puder nos ajudar também com algumas sugestões, Claro. nós agradecemos, porque nós não podemos, né, negar a experiência que vocês têm, o currículo, e principalmente no que diz respeito aos valores, né? Honestidade, respeito, integridade, por onde vocês andam, assim, Muito são obrigado. sempre pessoas, assim, respeitosas em Franca. Então, a gente conta com essa participação de vocês também, com sugestões. Agradecemos ao Cacá pela participação no Lideranças em Foco aqui no Notícias de Franca. Muito obrigado.